você comentou do posicionamento, né? Que fez Tá. uma grande diferença na Sim. sua jornada aí, esse posicionamento que você tem no Instagram e tal, tem mais de 50 mil seguidores, Sim. etc. E eu achei bem diferente da maioria dos profissionais que eu vejo, por isso que eu acho que é legal a gente estar comentando disso aqui, que o curso que você tem, né, ele é focado no cliente final. Exato. Né? É. E muitos profissionais acabam construindo cursos para vender para outros profissionais. Exato. O que não é nada de errado, tudo Sim. bem. Só que eu acho essa estratégia genial do ponto de vista de canal de aquisição para clientes, para o seu próprio negócio, né? Exato. Para sua própria construtora. Sim. Então comenta um pouco mais aí dessa jornada de como que o Instagram mudou Tá. de patamar aí, o teu negócio Tá. e como que você enxerga essa questão de, pô, ao mesmo tempo que você está educando o cliente, você está vendendo de uma forma muito mais tranquila e suave Sim. do que uma empresa tradicional Sim. que está batendo na sua porta ali, que eventualmente o cliente não enxerga ela como autoridade, né? Ela não conhece, nunca ouviu falar eventualmente daquela pessoa. Só que aqui eu tô acompanhando o Jonathan, se eu sou um cliente final, cara, eu sei, eu gosto do conteúdo, Sim. o Jonathan tá construindo autoridade ali, e eventualmente eu posso até não contratar o Jonathan, mas eu sempre vou ficar naquilo, poxa, mas se fosse o Jonathan fazendo, Sim. seria diferente. É. Né? Então, como que isso mudou ali? Como que você enxerga essa questão da educação? Tá. Onde você, além de ganhar dinheiro, de fazer caixa, né? Que Sim. é um negócio, Sim. você está alimentando outro negócio também, Exato. que é a construtora. Exato. Exatamente. Como que é isso? Então, assim, o Instagram, como eu disse, né, ele aparece nesse momento, né, como eu comentei, onde uma primeira pessoa, ela me enxerga no Instagram e ela me traz, então, para dentro das obras residenciais, né? E nessa época eu acompanhava já muitas pessoas que trabalhavam com o Instagram e é até engraçado, cara, porque, assim, o Instagram é algo que, quando você começa a colocar energia nele, as coisas acontecem muito rápido, né? Acontecem muito rápido. Então, assim, algumas pessoas que eu acompanhava, hoje eu sou maior que elas no Instagram. Né? Então, e é muito rápido, assim, muito rápido. Então eu começo efetivamente a fazer um trabalho dentro desse Instagram ali por 21, né? Já tinha esse Instagram movimentando, mas quando eu fecho essa primeira obra com essa consultora que trabalhava com casa dentro de condomínio, eu começo a então fazer o quê? Eu fazia um diário de obras. Né? Então todo dia, e eu faço isso até hoje na verdade, né? Muita gente chegou no meu perfil dessa forma, então todo dia eu falava o que eu tava fazendo na obra, só que nessa época, cara, sem aparecer, sem colocar minha cara ali a tapa, não funcionava pra mim. Eu falava, cara, eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade na comunicação, muita dificuldade, assim, então eu lembro que Acho que muito engenheiro sente isso, né? Sente. Negociar é uma coisa, agora aparecer... Aparecer é totalmente diferente. Então, assim, eu lembro que, cara, durante a faculdade inteira, eu era aquele cara que falava assim pro grupinho, pessoal, é o seguinte, a gente tá num grupo aqui. Eu faço tudo. Eu faço tudo, mas a apresentação é com vocês, cara. Nossa, eu falei isso muito, cara. O único lugar que eu não consegui fugir foi meu TCC, cara. Meu TCC, eu não tive como fugir disso, né? Todo mundo tinha que apresentar. Meu TCC foi em grupo, mas todo mundo tinha que apresentar. Mas, cara, eu passei por isso durante todo esse período. Então, o que eu fiz? Eu busquei nessa mesma época que eu ainda estava com a empresa Contigo Sócio, que não deu certo, eu busquei uma capacitação na parte de comunicação e eu comecei a colocar isso em prática, né? Então, eu começo a utilizar meu Instagram no dia a dia para isso, para mostrar as obras e tudo mais. E aí, tanto que nessa época, o que eu focava bastante, porque eu trabalho com isso também, eu passava muita informação de financiamento. Obras financiadas. Uhum. Então, porque, na verdade, durante esse período que eu tive a empresa com o Antigo Sócio, uma das ideias era a gente entrar forte com essa questão de obras financiadas. Porque, nessa época, era algo assim. Como assim eu consigo financiar o terreno, financiar a construção, tudo, né? E fazer porque a gente só conhecia esse financiamento até então para comprar uma casa pronta. Sim. Não para construir. Então era algo muito novo, cara. Então eu busquei, cara, tudo que eu tinha de free, né? Vamos dizer assim, grátis na internet. Eu pesquisei muito, eu estudei bastante, e aí eu comecei então a fazer alguns processos, né? Começaram a chegar, inclusive, dentro dessa consultora que eu entrei, a segunda obra que a gente fez, o cara chegou e me falou assim, viu, você faz o processo de financiamento? Eu falei, faço. Então vamos fazer pro cliente. Então ali, eu comecei a ganhar um dinheirinho por fora ainda da construtora, porque era um trabalho a mais que eu fazia, né? Sim. Então, assim, o Instagram ele começa a rodar dessa forma, né? Onde eu começo a mostrar minhas obras ali e tudo mais. Mas o ponto onde foi a virada do meu Instagram, a primeira virada do meu Instagram, foi porque eu sempre fui uma pessoa, que, inclusive meu TCC foi disso, cara, que eu quis trabalhar com sistemas construtivos diferentes. Eu acho que o convencional, ele é excelente em relação a custo,
E excelente também para a gente conseguir, normalmente, fazer as casas que a maioria das pessoas fazem, casas padrões. Só que o que está acontecendo, que poucas pessoas estão enxergando, cara, é que a nossa mão de obra, ela está envelhecendo dentro do canteiro de obra. Porque não tá renovando, a gente não tá tendo renovação, né? Então eu sou prova viva disso, né? Teoricamente, o que era para acontecer comigo, sei lá, se fosse 20 anos mais novo, provavelmente eu teria ido para obra com meu pai, teria aprendido o ofício e eu seria pedreiro hoje. Eu não fui para obra com meu pai, né? Então, assim, o que está acontecendo é que a galera, hoje em dia, como as pessoas, tem várias outras formas de se tirar um salário, porque o salário da construção civil é baixo, né? Ele é baixo. Como existem várias outras formas de conseguir um salário equivalente sem ficar tomando sol na cabeça o dia inteiro e carregando saco de cimento, o pessoal está saindo fora da construção, né? Então, o que acontece? Por conta disso daí, eu sempre comecei a tentar abrir portas, né, para construir com sistemas diferentes. Então, durante uma conversa, eu faço crossfit, né? Durante uma conversa com um amigo de crossfit, esse cara vira e fala pra mim, velho, eu trabalho numa empresa de estrutura metálica. Falei, eu quero conhecer, eu quero ir lá, eu quero ver. Fui lá, conheci a empresa. Aí teve uma obra, eu vou visitar uma obra em Souzas, que é próxima a Campinas. Cara, vamos lá, foi a primeira obra que eu vi de estrutura metálica. Me encantei, cara. Maravilhoso. Né? Todo o esqueleto de estrutura metálica, aquela casa ali ia ser fechada com tijolo convencional mesmo. E aí, existe então essa troca, né, com esse amigo meu, e aí ele fala, cara, tem um arquiteto que ele só trabalha com obras de estrutura metálica, só que ele trabalha com obras com estrutura metálica e tijolo ecológico. E eu queria te apresentar para ele, porque eu acho que vai dar certo. Ele é de Limeira e tal, não sei o que é o Paulo Trigo, que trabalha com estrutura metálica e tijolo ecológico. Ele criou esse sistema. E aí que meu Instagram começa a decolar, né? Porque o que acontece é que o Paulo Trigo já era muito maior que eu na época na internet, a gente faz uma parceria que dá super certo. E aí, eu era o único engenheiro da região, cara, que postava obras com estrutura metálica. Todo mundo olhava e falava, cara, o que você tá fazendo? Como é isso? Tô encantado com suas obras. Porque, cara, a gente faz uma estrutura, hoje uma casa de 300 metros quadrados, a gente monta ela, deixa ela coberta com 25 dias. É uma coisa animal. Né? Então, quando eu começo a utilizar, né, meu Instagram para isso, forte, eu começo a chegar bastante gente no Instagram, né, para ver tijolo ecológico, para ver estrutura metálica. Então, essa obra foi o pontapé inicial. E aí, logo em seguida, aparece uma outra oportunidade do mesmo arquiteto, a gente fechar uma outra obra juntos e a gente já tá na quarta, né? Hoje a gente já tá na quarta. Entreguei essas duas primeiras a gente já entregou, os clientes já moram, a gente tá na quarta obra. E aí a galera começa a chegar no meu Instagram, então, por conta desse sistema construtivo diferente, né? Mais além disso, eu começo, então, final do ano, isso é recente, né? Isso é recente, porque assim, só pra vocês entenderem, a gente falou que eu tô com mais de 50 mil seguidores hoje. Eu bati 10 mil seguidores dia 31 de dezembro de 23. Caramba, tem 6 meses. Então, tem 6 meses eu cresci. Legal. 40 mil pessoas no meu Instagram, porque eu olhei para o Instagram de uma forma diferente, né? Eu fiz algumas mentorias também e tudo mais, onde o pessoal batia muito nessa tecla de olhar com um olhar mais profundo no digital. E eu olho para isso e falo, cara, eu vou focar nisso e vou começar a entregar conteúdo de valor para minha audiência e vou fazer um negócio aí você começou a aparecer. Eu já aparecia, né? Nessa época eu já aparecia bastante, mas eu comecei a criar conteúdos um pouco mais direcionados num tempo pra cá. Então faz 6 meses assim que eu não passo um dia sem postar algo no meu feed. Você entendeu que aquilo faz parte da tua empresa mesmo, né? Faz parte. É o meu setor de marketing, cara. É o meu setor de marketing. Então assim, o meu Instagram hoje, o que acontece? Se um cliente chega até mim e pergunta, mas quem é você? O que você já fez? Eu falo, abre o seu Instagram e me procura. Né? Então ele olha lá e como assim, eu tenho os destaques de todas as obras que eu fiz, o cara vai rodando e o cara consegue ver que eu estou realmente no dia a dia de obras, porque... E você está educando ele também, né? Sim, né? Então eu comecei a fazer isso, o que mudou também para mim, como eu disse, né? Um pouco antes aqui, eu comecei a fazer minhas lives de toda terça-feira, que eu trago sempre um assunto, né? E aí o pessoal acompanha, o pessoal, no caso, eu consigo passar mais conhecimento, e aí, com isso eu consigo trazer o quê? Eu aumento o nível de consciência do pessoal em relação a como realmente uma obra deve funcionar, no seu passo a passo, né? Como ela realmente deve funcionar, que é até o nome do curso, né? Que é o quê? Construção inteligente, né? Sim. É construir de uma forma inteligente, né? E com isso eu consigo começar a trazer cliente, porque tem uma história, né? Tem uma pequena história que é o quê? Nessa época também, voltando lá quando eu estava com o sócio ainda, a gente faz um contato com o arquiteto que fala assim, ó, eu tenho um cliente para vocês construir uma casa. Nessa época era uma casa de padrão das casas que eu construo hoje, dentro de condomínio, padrão médio-alto.
Vamos marcar uma reunião com ele? Vamos marcar. E eu vou, e esse cara começa a me sabatinar de perguntas, cara, que eu não sabia como responder, cara. Mas era falta de experiência na época, porque eu não tinha experiência ainda com obras residenciais. Eu tinha com prédios, né, com construção civil em si, e tinha na parte industrial. Mas esses detalhes que ele começou a me perguntar, cara, eu comecei a me embananar tudo, né? E aí ainda perguntou, cara, e seu portfólio? Eu queria ver alguma casa que você já executou. Eu não tinha, né? Então, lógico, tudo é um passo a passo, né? Tudo é uma caminhada. São fases. São fases, e isso passou, graças a Deus. Então, hoje, eu uso o meu Instagram exatamente para isso. Para me posicionar, para eu colocar realmente a forma que eu acredito que uma construção deva ser feita, e para bater de frente com as pessoas que só querem fechar contrato e não querem tirar projetos do papel, ou não querem, por exemplo, que o cliente acabe sua obra. Porque a gente tem um grande problema também, né, por exemplo, de algumas empresas, enfim, construtoras, que olham para o cliente e falam assim, não, com 600 mil eu consigo construir os 300 metros quadrados. E depois, né? Cara, então, com isso, né, o pessoal começou a chegar, né, até mim, já com uma ideia mais bem formada de qual que é o passo a passo. Então, o Instagram, ele para mim, foi uma virada em todos os sentidos mesmo. Autoridade, né, cara? E isso facilita, enfim, ajuda até o mercado como um todo, outros profissionais também, Sim. Né? Porque você traz transparência e acaba ajudando não só o teu negócio, o cliente final ali que tá te contratando ou contratando seu curso, mas o mercado, né? Então, pra você aí, ó, que ainda tem 1.000 seguidores, 500 seguidores que seja, dá tempo, né? Saiu de Sim. 10 para 50 mil em 6 meses, né? 6 meses, então, ó, 50. não precisa fazer dancinha, né? Não, isso... Você já fez dancinha? Não, cara, então... não. Isso era uma questão que eu sempre olhei de fora, né? Olhei de fora, assim, quando eu tava pensando mais, assim, realmente em entrar firme no Instagram, em como conseguir produzir um conteúdo, cara, que fosse útil pra minha audiência, né? E que não precisasse de dancinha, que fosse não precisasse de trend, né? Fosse uma identidade. Então, assim, lógico, a gente tem várias referências no mercado, né? Na verdade, a produção de conteúdo, o pessoal muitas vezes eles falam assim, Jonathan, eu vou começar uma mentoria em breve agora com uma empresa de engenharia, que um dos pontos que eles falaram foram esses. Mas a gente não tem ideia, por exemplo, do que postar no Instagram. Mas, assim, normalmente a ideia não vem de você. A gente tem uma rede, né? Quando você pega aquele Reels da vida, ou seja, o TikTok, cara, você vai passando aquilo ali e é tanto conteúdo. Então, assim, não que você precise copiar algum conteúdo, mas às vezes uma coisinha que você viu ali te deu um insight, você fala, caramba, eu tenho algo parecido numa obra. Isso aconteceu faz 2 semanas. Eu tenho algo parecido numa obra que eu posso fazer algo parecido. Então, 2 semanas atrás, eu tava passando meus Reels ali e eu vejo um cara mostrando uma casa muito parecida com as que eu faço, que é uma casa de estrutura metálica, com uma laje painel, e essa casa é elevada do solo. Ela não toca o chão. Eu olho aquilo e falo, cara, você viu esse vídeo? Eu vi. Eu olho essa casa e falo, eu tenho uma casa elevada do solo. Eu também tenho uma casa do projeto do Paulo também, que é elevada do solo. Vou fazer um conteúdo desse. Cara, a gente já tá batendo quase 3 milhões de visualizações nesse vídeo, entendeu? A própria obra, né, cara, é um canteiro de criação de conteúdo bizarro, né? Bizarro. Porque o tanto de coisa acontece pro bem e pro mal ali. Sim. Que você pode mostrar, educar, enfim, tem muita história que dá pra contar ao longo de... E cada obra é uma obra, né? Então são histórias que não se repetem. Exatamente. Né? Então acho que isso é o legal pra quem tá querendo começar... entender que o canteiro ali de obra é basicamente a plataforma para você gerar conteúdo gratuito. O seu conteúdo tem que ser algo do seu dia a dia. Né? O conteúdo tem que ser algo do seu dia a dia. Não tem, assim, fórmula mágica. O que acontece muitas vezes é que a gente acaba se baseando por exemplo, em perfis de influencer ou algo nesse sentido, que às vezes a gente tem algo muito mais elaborado, o cara tem um marketing por trás e tudo mais. Cara, você olha o meu feed, é uma bagunça. Não tem nada bonitinho no meu feed. Eu posto lá, normalmente a gente tem uma sequência lógica que eu faço em relação que eu vou fazendo carrosséis de conteúdo mais denso, né, mais técnico, e os Reels, que normalmente a gente atinge mais a massa, vamos dizer assim, com conteúdos mais virais. Mas não tem nada pensado em estrutura de feed bonito, nem nada. Então, assim, é chegar na obra, bater o olho em alguma coisa e falar, nossa, eu posso falar hoje, eu tô fazendo impermeabilização em uma obra hoje. Eu posso falar sobre impermeabilização hoje. Cara, abre sua câmera, faz ali, você não precisa aparecer se você não quer, e joga na internet. O que o pessoal tem que entender, né, que no fundo, o cliente, ainda mais no leigo, o que importa para ele é o conteúdo ali. Exatamente. Né? Se você tá educando, você vai transmitir autoridade e vai gerar valor para alguém que tá passando por aquilo.